E aí, gente, é isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre memes, só que tokens, né? Memes tokens. São criptomoedas, tem a ver com uma vibe em relação à função delas ser diferente das outras. Mas pode falar, mas esse tipo de moeda não vai ter muito dinheiro investido, né? Porque a própria moeda é um meme, como a Doge, Shiba Inu, a gente vai ver, né? Mas na verdade tem. Você pode ver aqui, por exemplo, a capitalização de mercado. 175 milhões da Milkcat, da Doge, nesse site aqui, né? As da Binance, 47 milhões. O volume de transações diário também é de milhões, das principais, né? Porque sempre tem as principais, quando você desce mais, você vai ver que não é tanto assim. Para outras, né? Capitalização de mercado de 93 milhões de euros, né? Então é realmente bastante. E 12 milhões só hoje, com uma queda no geral da maioria. Essa aqui, por exemplo, teve um crescimento alto hoje. Só que lembra que aqui é fração de euro, né? Assim como o real é uma fração do euro também, né? Ver quanto vai dar em reais essa reais XBT, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, o valor diário por segundo e dá pra ver aqui com relação ao dólar, né? Obviamente as mudanças são tão baixas nessa moeda que não tem como você especular nela. Realmente é muito volátil, né? Mas tem outras aqui, se eu vi no meme. As da Binance que tô mostrando aqui não são as principais que eu quero falar hoje, né? Mas no geral, essas estão presentes no spot market. E dá pra ver que a maioria delas não vale nenhum um euro, né? Essa aqui, por exemplo, a Ord vale 24 euros. 25 agora, né? Então é um pouco diferente. Dá pra ver que ela tem um valor maior. Então, esse no caso é apenas o gráfico. Agora a gente tem que ver por trás dessas transações. Aqui no CoinMarketCap, que a gente tá usando bastante. E o foco é não só ver os principais, mas ver como funciona qualquer ideia por trás disso. Porque tem tanto dinheiro investido nisso daqui. Bem que a maioria das funções dessas moedas não é gerar dinheiro em si. Se é uma moeda de troca, que é interessante de se usar, né? Ver aqui na direita também algumas notícias com relação a isso. E realmente é um mercado especulativo também. Porém, como eu disse, é a função das meme tokens é diferente. Então a gente vai, por exemplo, primeiro, o Dogecoin. Aqui no CoinMarketCap tá com 48 milhões. O volume tá falando aqui de 3,6 bi. E ela tem uma grande relação, a Shiba Inu principalmente, com a Ethereum. A maioria dessas tem relação com a Ethereum, né? Então, você vê aqui o preço ao longo dos 7 dias. E no geral, teve um grande pico na inicialização, né? 2021, se bem que ela iniciou anteriormente. Você vê que teve um grande pico nessa região aqui, depois diminuiu, né? Porque o caráter especulativo das transações com relação à Dogecoin, todas essas moedas, quando você tem maior volume de transações nelas, elas crescem de preço. Mas a especulação delas é totalmente a forma que as pessoas pensam sobre ela e querem investir nela. Não como um asset de especulação apenas, mas pela função da moeda em si. Não é só um trading. Essa daqui não tem white paper, mas eu vou no site. Então, é um meme. É esse cachorrinho e você tem como trocar sua Ethereum pela Dogecoin. É, é simplesmente assim. Algumas delas são desse sentido, né? A gente, como eles dizem aqui, ó, a Dogecoin não tem utilidade. Vamos dizer aqui, ó. Assim, sempre foi assim, é um fato simples. E dinheiro tem utilidade. Dogecoin é dinheiro. Não poderia discordar disso.
Mas, na verdade, Dogecoin é uma das poucas criptomoedas que tem sido usada pelo mesmo propósito no primeiro dia, né? Sempre foi para ser uma piada. E serve assim e vai continuar servindo assim. Então, o fato é que não é uma forma de especulação para ganhar alguma coisa. É um meme. Não tem todas os meme tokens não têm funções. Alguns têm, outros não. A gente vai ver alguns que inicialmente que não têm funções em si. Mas algo que não tem função, tem um valor aí de 0,3 dólares, que é bastante. E um volume diário de milhões de dólares rolando. É bastante coisa, mas essas são só as principais, né? E também a Shiba Inu. A Pepe também é interessante, mas eu não vou focar muito. A Shiba Inu teve uma relação com o Vitalik Buterin. Já tenho, na verdade, aqui o white paper deles. E ela tem uma relação com a Ethereum. De 50% da Shiba Inu inicial foi dada pro Vitalik Buterin. A única coisa que esse white paper deles é meio ruim de arrastar pra baixo, ele é lento. Não sei por quê. Não sei se é porque a imagem ela é muito pesada. Tem uma parte aqui que é interessante. Vai falar sobre a história da moeda. Fala até sobre a causa do GameStop com relação a mercado de ações. E não importa. Eles citam bastante Miyamoto Musashi. Por exemplo, aqui, ó. Você deve entender. Tem mais um caminho do que o topo da montanha, enfim. É provavelmente um dos livros. Os dois. Na verdade, foi um livro que o Miyamoto Musashi escreveu que é realmente dele, né? Que é o livro dos Cinco Anéis. Enfim, eles citam ele bastante. Vai ter uma parte que eles vão falar sobre como essa moeda tem uma relação com o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum. Então, e essa aposta deles na Ethereum foi o que fez a moeda se estabelecer. É um meme, mas ela tem uma representação associada a esse meme que é tipo, continua viva, não é uma trend que simplesmente sumiu. E eu acho que o mais legal dessas meme tokens, né? Como a gente vai ver em alguns deles, é que também eles vêm sendo aplicados para jogos, né? Um jogo Play to Earn, que é usar um token que já existe. E a temática do meme também pode ser associada ao jogo. E aí você pode usar essas moedas nesse tipo de formato, né? Que é interessante para jogos Play to Earn, né? E como você vê, se tem algumas notícias aqui com relação à especulação, deixa bem, né? Então tem pessoas que especulam no preço. Eu não recomendo, porque eu acho que por mais que a disponibilidade de ganhos nesse contexto, vê que o yield é bem baixo. Então, uma coisa importante nesse mercado de especulação do Forex ou de cripto é que quando a moeda tem volatilidade em preços tão pequenos, eu acho que não é tão vantajoso, né? É 0,000 fração de dólar, né? E a maioria das moedas memes é assim, tem valor baixo. Outro que é interessante é esse Pod Penguin, eu creio que também tem a ver com NFTs. Depois a gente vai pro Flock. O volume de transações diário, 452 milhões. Tem que ver direitinho se é isso mesmo. Dá pra ver que tem uma parte desse valor em exchanges centralizadas e descentralizadas. É, muitas delas também reguladas pelo Estado já, depende do país. Isso aqui é importante para muitas moedas e no meme normalmente ela é grande. É a oferta máxima. Pra ver que é 88,8 bilhões. Isso é importante, porque é isso que controla o valor da moeda, a inflação com relação a ela. O que é inflação nesse contexto? É, nesse contexto, uma moeda, nem inflação, o termo, é diluição do valor do poder de compra da moeda. Então, quando você tem mais de uma moeda, então vamos supor que eu tenho
uma oferta de capital no país de, vamos supor que seja de 5 trilhões. Vamos supor que tenha tudo isso. Minha oferta. Só que o valor real que eu tenho, vamos supor que foi, esse dinheiro, parte desse dinheiro foi impresso. 50% disso. Na verdade, eu tenho 2,5 trilhões. Então, o resto foi impresso. Quando você imprime algo que não tem o valor de capital formado, normalmente o dinheiro não é capital, ele é uma moeda de troca, né? Principalmente o dinheiro fiat, que não tem valor intrínseco a ele. Quando você imprime, você basicamente está diluindo. É como se você pegasse vinho e você colocasse água nele. Então, mesmo que o vinho ele vale 100 milhões de reais, vamos supor, por causa que ele é um vinho fino e tal, quando você adiciona água, você tira o valor dele intrínseco, que é a pureza do vinho. Com dinheiro é a mesma coisa. Quando você tem uma oferta de capital, ela é diluída por imprimir moedas, né? Isso acontece. Não é o caso quando você não aumenta isso de forma é, exógena, de forma, por exemplo, do controle governamental, por exemplo. Por exemplo, quando países usavam ouro como base, você não tinha como imprimir mais ouro. É impossível. Porque o ouro é difícil de você conseguir e tal. Então o que eles faziam? Faziam minting, que é uma coisa que nas criptomoedas também é feito. E você misturar o ouro com outras pedras preciosas, como prata, como zinco. E alguns governadores fizeram isso no passado. Diocleciano, vários imperadores romanos como ele. É, tem pessoas no Egito que fizeram isso, tem pessoas na Grécia que fizeram isso. Dionísio de Siracusa fez isso. No livro A Econômica de Aristóteles é falado isso. Então, quando a gente olha pro suprimento total de moedas, de criptomoedas, isso envolve muito com o preço. Por exemplo, o limite máximo do Bitcoin é 21 milhões. Isso é importante, porque é isso que controla o futuro da moeda com relação ao preço. E quando você tem a escassez de algo, você gera crescimento no valor quando as pessoas colocam um valor intrínseco nessa coisa. O que define o valor da moeda é o que as pessoas pensam dela também. É o valor, é o principal. Elas acham que aquela moeda não é tão mais útil quanto outras. Hoje em dia é mais complicado isso, mas antigamente, por exemplo, um livro do Xenofonte, ele falava sobre como a prata de Atenas era a mais pura de todas. E a pureza da prata é importante. Quando você tira a pureza dela, você tem uma depreciação do valor, não somente intrínseco à prata, mas as pessoas pensam dela também. As pessoas pensam sobre o dinheiro e sobre o valor das coisas é importante. Então, a maioria dos memes, eles têm um maximum supply, oferta máxima muito alta, o que faz o preço deles ser menor do que outras moedas. É, não só isso, mas em parte é isso. E esse Pudding Penguins tem um site também. Isso que eu falei aplica para todas as moedas que a gente vai ver hoje. Eu vou até tirar aqui. Tem um meme também, não tem função isso daqui. Você pode comprar através da Solana ou Ethereum, uma dessas moedas. É, tem também camisas que eles vendem. Mas se eu vou comprar o negócio deles, basicamente você pega Solana, vende Solana para comprar Penguin. Então coloco aqui 50 e vai dar 9 mil dólares atualmente. Vai dar tudo isso de Penguin. Eu ponho 0,5 dólares. Não, perdão, Solana. Vai dar 93 dólares. Eu vou colocar 0,05. Vai dar 9 dólares. E assim dá 93 centavos de dólar. E dá esse daqui de Pengu, no caso, né? Tem aqui também a variação dessa moeda ao longo do tempo. Vem intraday. Horrível. Melhor por hora mesmo. Mas é basicamente isso aí. É bem interessante. Além dessa, tem a Flock. A Flock é o que eu acho mais interessante pra gente. No momento. Por que que ela é interessante?
Eu achei legal porque pela questão da relação com um jogo chamado Valhalla, que é um jogo play to earn. Então, vamos pra parte do Valhalla aqui. Algumas coisas não são tão interessantes, mas essa parte eu achei interessante. Então, é um jogo, não sei se lançou. Falando aqui que a indústria de metaverso gera $1 trilhão anualmente, de acordo com a Grayscale. Realmente tem bastante dinheiro rolando no metaverso. Uma das que a gente falou em gaming. Então, quando a gente fala de metaverso, a gente tá falando daquelas moedas de jogos. Play to earn, como Sandbox, Decentraland, entre outras. Eu creio que até o GTA RP também tem aspectos disso. Então você tem aqui o Valhalla, e é um jogo que você tem um sistema de plantação, batalha, barcos, itens. Eu não sei se lançou ainda. Tem aqui como jogar, você tem que fazer uma conta no MetaMask no seu browser. O MetaMask é um aplicativo para você ter uma carteira digital de criptomoedas. Basicamente isso. E aí você pode usar uma network como a Optimism. Network é uma plataforma na blockchain que permite que você tenha conexões entre blockchain. É associada a bridges, né? Que a gente viu já anteriormente. Então, a questão é que esse jogo vai ter os flocks, né? Os tokens vão participar do jogo. Não sei se a empresa é diferente do flock. Por isso que eu achei interessante. Tem também o programa deles de staking. Você viu os vídeos anteriores. É sempre bom que você veja os vídeos em ordem desde o primeiro. Nessa série. Porque tem coisas que eu não vou explicar de novo. Basicamente, você tem aqui a plataforma deles que você prende os seus flocks. Você compra flock. Prende lá por aqui, ó, 3 meses, 48 meses. Tempo que você decidir. Dependendo do mês, você ganha um valor maior. É como se fosse poupança. Só que no caso, você está colocando numa pool de liquidez que gera empréstimos para outras pessoas. Como eu disse, staking tem vários aspectos que podem ser usados como um esquema Ponzi. Eu não estou dizendo que toda plataforma de staking é um esquema Ponzi, mas seria fácil de fazer. Eles também usam a PancakeSwap e o InnoSwap, que estão associadas também a staking. E a Atomic Swap, né, que é transações entre moedas. Então é bem interessante a Flow, que eu achei bem legal, principalmente com relação ao jogo. Então, eu gosto do mercado de games, eu acho que até investir em ações da Nintendo, coisas do tipo, eu acho interessante. Então eu acho interessante essa Flow aqui. Tem a Dog Witch Hatch, essa é um pouco mais esquisita. É literalmente um meme, aqui ó. Uma notícia recente com relação a, acho que não sei se no Twitter, com relação a o Dog Witch Hat. Tá valendo bastante, tá valendo mais que o real. É, entenda aqui, um cachorro, vamos lá. Eu acho que é um Shiba, né? Um cachorro. É uma foto ainda. Chapéu. Vale mais que o real. Eu acho que isso é um meme em si, né? E é óbvio porque o real tá baixo em relação ao dólar, né? Porque as decisões do governo com relação a sua forma de gastar dinheiro, as políticas atuais, e fazem o real desvalorizar em relação aos investidores de fora, né? Enfim. Mas isso aqui, essa imagem está valendo mais do que o real atualmente. Tem até um vídeo. Drop it. Aí você pensa, isso daqui tá valendo mais do que o real. Tem esse aqui até mais interessante. Elliot got water dripping out the ceiling. Oh my god, boy, he got a Glock. Oh my god, boy, that boy on top. Sip and walk, make my heart stop. All these hoes, yeah, my love, my thigh. Elliot got water dripping out the ceiling. Então, é literalmente isso, é um meme. E as pessoas colocam
estão nisso. Então, essa questão não tem função. Você acha que isso daqui um dia vai ser usado como forma de pagamento pra você, sei lá, ir no shopping, você paga em Dogs with Hats? No futuro, assim, isso é possível agora. A questão é que a questão de avaliação de valor é um problema. Se essa transação for correr em segundos sem variação de valor, eu creio que é possível. Porque, não sei. Acho que o certo seria você ter esse daqui, Dog with Hat, depois trocar pra Ethereum pra fazer transações ficar mais fáceis, aplicativos. Mas acho que não é o foco, não é a função. A função é ser o meme. Então, pode chamar de delírio coletivo. A questão é que tem bastante dinheiro investido nisso. Pessoas que especulam no preço dessas moedas também. Então, eu não recomendo. Mas, como eu disse, né? O foco dessa série é ensinar sobre o sistema de uma forma mais ampla, mais recente, né? Porque esse tema mudou muito nos últimos anos. Você, por exemplo, ler livros de 2018 sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, é muito fraco com relação às mudanças que aconteceram recentemente. Muitas dessas coisas que eu tô mostrando, elas são muito recentes. Enfim. Essa daqui é do GigaShed. Então, também é interessante. A gente vai para memes políticos. Então, ele é com base na Solana, que é uma plataforma que permite criar moedas nesse contexto. Muitas delas vão ter o que é chamado de tokenomics, né? E no caso é a forma que o sistema deles funciona. Eles têm um suprimento de 90,6 oferta, né? Capital de 96,bi. Não é de reais, de dólares, é de gigasheds, né? A moeda em si. Contratos imutáveis e o protocolo de liquidez deles é de queimar a, a, as moedas no processo de relação com o cliente e com a plataforma, né? Como a gente viu anteriormente. Então é basicamente um meme. Não tem outra forma de você explicar isso aqui. Tem o chart deles, a Dex Screen. Pra ver aqui na direita mais uma foto do meme. Então é literalmente isso. Não tem função a moeda, mas as pessoas especulam no preço disso. Então aquelas que tem mais hype são as que mais são transacionadas, né? Alguém deve ganhar especulando nisso? Talvez não, mas esse é o ponto, né? Existe, né? E até tem um mercado Forex das moedas memes com moedas com base no dólar, por exemplo. Então aqui na Coinbase, para Max também, você vê aqui transações sendo feitas com paridade com o dólar. Então se aposta que o GigaShed é, vai meio que crescer em relação ao dólar. É isso. É um mercado Forex cripto. Super especulativo, mas existe. E esse é o ponto. Essas, na minha opinião, são as principais. Tem a Bonk também, que eu não mostrei ainda. A Bonk também eu achei interessante o white paper deles. E o site. Então, também com paridade com outras moedas, com euro, com dólar, com o, o won coreano. A gente viu nesse site anteriormente. Esse é o paper deles. Assim, é bem ruim de ler isso aqui, porque tem caras sendo todos tortos. Mas o principal da tese eles vão falar sobre como, no contexto da Solana, né, da framework, as pessoas criaram certas moedas e não foram, assim, transparentes e corretas. Então, uma tipo de moeda de meme tem um foco mais transparente, assim. Vai falar que 50% de todos os tokens, eles vai acontecer uma coisa chamada airdropped, né? Eles são dados aos participantes iniciais. Mas nesse caso para NFTs e traders nesse contexto. Aí eles vão falar sobre promessas para artista e vai ter aqui embaixo
uma divisão com relação à porcentagem do projeto para cada pessoa, né? Aqui com relação a NFTs, aqui 16% vai ser para participantes do mercado, usuários, 10% da oferta de capital vai para artistas colecionáveis, né? E 50% para os desenvolvedores, né? Então ela tem uma função, uma separação de ganhos com relação a quem contribui. Nesse caso aqui é do DAO, né? Questão de tokens de governança. Enfim. Nenhuma delas eu creio que está em pool de liquidez. Você pode fazer staking com elas, mas nenhuma uma pool grande eu creio que está com memes somente. Então, mas tem como você fazer pool de liquidez usando essas moedas. Lembrando que pool de liquidez é para você oferecer empréstimos, né? Dá pra ver ela com relação ao ON. Eu não estou familiarizado com o mercado Forex de ON. Eu não sei como funciona. É, assim, eu conheço mais a história da Coreia do Sul, mas não tanto como a economia funciona no momento, né? Seria bom eu procurar livros com relação à Coreia do Sul. Então eu não sei muito do mercado Forex deles, né? Dá pra ver que diversas criptomoedas nesse site aqui. É, você tem a questão de você tentar prever, especular, né? Por exemplo, no preço das criptomoedas como o Sonic aqui, que também é um meme, Bitcoin em si, contra o ON, né? Dá pra ver que tem flutuações interessantes. Mas enfim. Essa é a Bonk. Tem muitas outras aqui. Eu não vou ir em todas. Até porque não faz nenhum sentido. Essa daqui não faz sentido. Harry Potter, Obama Sonic. É tipo, totalmente nada a ver, né? Ok. Esse é o mercado de memes, né? Só que agora a gente vai pra algumas moedas mais interessantes ainda. É o meu foco aqui. Que são os political memes. Então são moedas que têm um cunho de meme. Só que político. A gente vai pra AI memes. Vamos ver se eu acho rapidamente. E tem outros tipos também, além desses. Então, qual que é o foco de tokens, moedas com cunho político? Alguns desses são para levantar dinheiro para certos políticos. Então, no caso do Trump, Kamala Harris, Biden. Então, as que a gente vai mostrar aqui, inicialmente, vão ser associadas a. Isso não é uma propaganda, tá? Esse vídeo não é uma propaganda do Trump, mas a questão é que a maioria das moedas são a ver com ele, né? Então, e eu gosto do Trump, não vou mentir, não. Eu sou de direita, então, óbvio, né, nos meus vídeos anteriores sobre economia. Então, aqui é a Maga, tem especulação nela, com certeza. Aqui, ó, teve oportunidades especulativas bem altas aqui, mas é um meme. Então, a especulação aqui é totalmente sem sentido. É um delírio coletivo. Ou não, né? Market cap é bem baixo, é 118 milhões, para certas moedas é bem baixo. Só que vale mais que o real. Então, é, acho que como a gente viu naquele site do Player Auctions, a gente já viu que aqui é bom lembrar. Price Maker. Acho que agora meu Player Auction Price. Tá aqui. Então, esse aqui tá maior que o real, ok, mas tem moedas em jogos que não tem nada a ver com criptomoedas, como eu disse em outro vídeo. Os jogos Splitcoin tem um valor maior que dólar na agregada, né? 8K de Lucent no Throne of Liberty, que é um jogo recente. Meu RPG vale $62. Totalmente normal. Bom, basicamente é uma moeda que suporta o Trump de alguma forma, seja enviando dinheiro pra ele ou pra entidades que são relacionadas à visão dele, coisas do tipo. Então é um movimento, né? Com relação a isso. Alguns têm taxas, então 1% aqui é taxado, provavelmente pro sistema, para os desenvolvedores.
Então você tem doações, né, para veteranos do exército, veteranos com relação a resgate de crianças e para outros tipos de veteranos é, que estão relacionados como fala, a mendigos, né, homeless, pessoas em casa. Aqui as pessoas que estão associadas ao projeto é basicamente um meme político, né? Tem um cunho político e um foco político. Além desse daqui da Maga, tem esse daqui eu acho interessante, que é o Super Trump Coin, que é o preço é bem menor, né? Pra ver que o máximo, a oferta máxima é 2,6 bilhões dessa moeda. É muito alto, o que faz essa moeda ter menos variedade com relação ao preço dela. E você pode usar tanto Solana como Ethereum. Então, basicamente, a Solana tá conectada a Ethereum, tudo conectado a esse negócio aí. E aí você tem o máximo de 2,6 bi. O que circula dessas moedas, não de dólares, é de 1 bi, quase 2 bi, né? 1 bi 783, market cap de 5 milhões. 14.888 pessoas tem esse daqui. É basicamente assim que funciona. Eles colocam aqui com relação a tokenomics deles, a taxa de 0,3% com relação a oferta de capital aqui as pessoas colocam. O quanto que é guardado, o quanto que é queimado, né? Aquele processo que a gente já falou anteriormente. Com relação a exchanges, staking e marketing. Então, em dólares, 58 milhões. Não, 58 mil, perdão. 58 mil. É interessante. Parece aqui que é a carteira do Trump mesmo. Não sei. 0,8% vai pra carteira do próprio Trump. Aí tem notícias deles. Daí é pra pessoas que gostam dele, né? É um meme também. É uma zoeira. Quero dinheiro. Mas você pode falar se tá certo ou errado. Eu acho que é um mundo livre, um país livre. Todo mundo investe. Então, esse é o ponto. Não é um mercado para especulação. Ó, talvez algumas oportunidades, algumas notícias e coisas do tipo possam gerar oportunidade de especulação, mas eu não recomendo nem um pouco. Essa daqui eles dizem que não tem taxa. Totalmente da liquidez é queimada com relação a pool de moedas aqui. E o total de oferta é 10 bilhões da própria moeda, né? Que é a patriota, né? E tem esse aqui que é mais engraçado, que é o Baby Trump. Vou tirar aqui. É literalmente uma foto de A com ele bebê. Como eu disse, é um meme. Tem bastante dinheiro circulando isso daqui, mas é um meme. É isso que você tem que entender. É um meme. Político ainda. Tem taxas, o suprimento total, a oferta, né? Eu sempre confundo supply com suprimento. De 474 milhões de babies. Eu acho que é milhões, né? Bi. E aí tem os parceiros. E é basicamente isso. Eu acho que aqui tá, né? É 4 mil milhões. E tem outras aqui. Tem a da Kamala Harris. Tem aqui embaixo. A posição, né? Só que ninguém compra. Eu tô falando sério aqui. São dados, né? Tem o Joe Biden. Joe Biden é interessante. Então tem um white paper. Das moedas meme, essa é uma das únicas que tem de político, né? É as únicas que tem zero taxa, o aumento total é 1 bi. Só que o preço, eu vi aqui no Dex, você vê a flutuação aqui, é bem pouco o valor da moeda. Mas basicamente, o market cap é de 47 mil. Ou seja, totalmente inferior ao que a gente viu as outras do Trump, né? Só o Baby Trump já tem um market cap de 957 milhões de mil, né? Quase 1 milhão, na verdade. 957 mil.
Então, o market cap do Baby Trump não é a maior dos meme coins do Trump. Tem mais que a Kamala. Então, isso mostra mais ou menos do Joe Biden, mas eu não sei se tá zoando ele ou não. É de 2 milhões market cap. Então, tem mais do que o Baby Trump. Então, parece que o site não dá pra acessar. Que é interessante. Pra ver que a oferta total é relativamente baixa. O máximo não tá falando aqui, né? Então é interessante ter algumas notícias com relação a isso. É zoeira essas coisas, né? No meme. Mas se a gente for pegar por market cap, o Maga, e até esse Maga aqui que a gente não viu, também tem um site, é de 118 milhões. Então pra 47 mil é bastante coisa. Em relação a apoiadores, né? Quem mexe com cripto normalmente não vota pela Kamala Harris, normalmente, né? Essa é a minha visão totalmente randômica, né? Eu não sei se é de fato isso. Saber isso você teria que falar com todas as pessoas no mundo que compram cripto, né? Mas essa é a minha visão, pelo menos com os dados que a gente vê aqui, né? Esse aqui de 34 milhões é menos do que a gente viu na outra, que é a Maga, a primeira. Essa aqui também é pra investir nele e tal. Enfim, que é pra você comprar e pra trocar de uma pra outra. Escolhe a network pra ser feita, pra fazer a bridge, coisa do tipo, né? Então, esses são os memes políticos. E eu recomendo que você venha no site, né? E veja por você mesmo essas daqui. Só pra ver mesmo, né? O foco aqui, como eu disse anteriormente, é mostrar como funciona. E nada mais. O mercado de criptomoedas, né? Então, mesmo se Dólar de Trump ganha da Kamala Harris com relação ao investimento realizado, né? Até no site. Acho que é no mesmo do Joe Biden, assim, nem sei o que é o meme aqui. Donald Trump e tem o que a gente viu anteriormente do Biden, né? Mas eu não. É Joe Biden. Lembrar isso daí. Enfim. Então, imagina que algo como um meme tenha milhões de. Porque pessoas do mundo todo podem comprar isso aqui, né? Pessoas que apoiam, né? No caso o Trump. E, tipo, na minha opinião, não deveria ser proibido, porque creio que a maior expressão democrática de um país é a pessoa poder investir no político que ela quiser, livre e espontânea vontade, né? E o que isso que é muito melhor do que fundo eleitoral. Embora nosso foco não é política aqui. O problema é quando tem dinheiro de fora entrando pra um político num país. Aí é errado. E você tem intervenção política de outro país em relação à sua política interna. Mas enfim. Então, esses são os memes políticos. Pra terminar, a gente vai pros memes de inteligência artificial, né? Os AI memes. Esses também são interessantes. Nem todos têm um site funcional usando. Eu entrei nesse Fartcoin no AI16Z. Não vi muita coisa, eles têm um volume diário de dólares bem alto. Eu gostei desse Cerebro aqui. Eu vou abrir ele primeiro. E também do Artificial Liquidity Intelligence. Então, pelo que parece, esse Cerebro ele foi criado pelo ChatGPT. As pessoas usaram o ChatGPT, e como se programar no ChatGPT também, para criar esse daqui. Parece que é um sistema de conversação, e você tem votos aqui. Tem o... Lembro que tinha um negócio com relação a como funcionava. Mas acho que aqui é o paper. Eu achei muito interessante esse paper do Jeff Wu e do GPT, que é o OpenAI em si. No caso, o GPT eu acho que é o próprio ChatGPT mesmo. Esse cara aqui. Bom, ele vai explicar como funciona.
E a explicação dele é muito interessante. Ele cita, por exemplo, o livro do Richard Dawkins, o Selfish Gene, o Gene Egoísta, que é um livro muito importante para quem estuda biologia evolucionária. De origem é um conceito de meme, né? De mimética, né? Tem a ver com imitação. E vai falar sobre uma coisa chamada hyperstition, né? Que é com relação ao realismo especulativo de Nick Land. Descreve ficções que se tornam real pela propagação da crença, né? Também tem um livro com relação ao de origem ao Matrix. Agora eu tenho que buscar, né? Book Origin Matrix. Book that inspired Matrix. Não é esse, não é Neuromancer, é outro. Acho que eu tenho que ter aqui Philosopher. Tem que fazer um, uma resenha desse livro aqui, ó, que é o Simulacra Simulation. Esse livro aqui, ele é um dos que inspiraram Matrix. Sobre o que é esse livro? Sobre hiperrealismo. E no sentido dele, do autor, é como se fosse uma noção de que, por exemplo, ele dá um exemplo na Disney. Umas pessoas vão pra Disney, elas têm uma ilusão da realidade ali. É uma ilusão. É, tudo aquilo ali é uma ilusão. No Instagram, por exemplo, tudo aquilo ali é uma ilusão da realidade. É uma hiperrealidade, né? É uma extensão que é real. Ao ponto de vista que a gente pode falar que é uma distorção da realidade. Então, muitas coisas que a gente vê no Instagram, por exemplo, não são verdade. Em relação à vida de uma pessoa, fotos que ela publica, às vezes ela alugou uma casa pra tentar mostrar que ela é uma pessoa bem de vida, pra vender um curso, enfim. Tudo isso é hiperrealidade. E esse livro pra mim é um dos mais importantes. Esse livro tem tudo a ver com o que esse cara vai escrever aqui. E o conceito de memes tem a ver com isso, né? Tem a ver com epidemias é, de hype, né? O hype é quando as pessoas ficam, é, assim, alucinadas por alguma coisa por um curto período de tempo, né? Embora alguns desses memes tenham segurado as pontas por bastante tempo com um market cap interessante. Então ele vai fazer um sistema aqui que usa Large Language Models. Você não sabe o que é Large Language Models? Tem um curso no canal de 26 aulas, acho que é 26 ou 27, só sobre inteligência artificial. E tem aulas focadas apenas nisso. São modelos de linguagem que são usados no ChatGPT, foram usados no GPT-3, que estão associados à forma como a inteligência artificial processa a linguagem para conseguir gerar os outputs que a gente vê. São respostas, interpretação de texto. E ele fala sobre essa questão aqui, né? Coisas como geração de conteúdo, execução de ações, sentimento de análise, geração de imagens. Então, é muito interessante a forma como ele explica como a função dessa moeda também é um meme, né? Então, é interessante. Vai falar sobre minting de NFTs, forma de smart contracts. Eu creio que o foco é ter um contato também dessa moeda com outras, né? Então, é um sistema de IA que realmente usa IA de verdade para vários contextos aplicado numa função de uma moeda. No caso, é a Zerebra, né? Então, eu acho muito interessante a forma que funciona. Tem também esse Artificial Liquidity Intelligence, que também tem um artigo interessante, na minha opinião, white paper. E aqui ele é mais para algo geral, né? Então o foco deles é ter uma aplicação para vários temas, para vários tipos de criações de aplicativos que usam esse sistema de IA. Não sei se eu investiria numa empresa que faz isso. Eu creio que tem várias dessas questões aqui que não tem uma função tão interessante. Mas basicamente você tem vários serviços que eles produzem usando o sistema de IA, né? Então, agentes de IA, né? Então, um sistema tokenizado de inteligência artificial. Esse tokenizado tem a ver com modelos de linguagem. Então, tem o curso lá que tá no canal em relação a isso, né?
Eles usam o conceito de hives, que eu vou falar um pouco. E os assets associados a utility tokens, que eu não falei ainda. NFTs e coisas do tipo. E smart contracts também. Construídos na Ethereum, né? Então você tem esse ELI Agent e uma Hive. Que é uma cluster descentralizada de inferências. Aqui você tem Stable Diffusion, que eu já falei no curso sobre inteligência artificial que eu dei no canal. Em relação à criação de imagens. Então é um modelo de IA nesse sistema aqui. Então, são agentes que têm funções que podem ser usadas por pessoas com mais facilidade. Como se fosse uma plataforma que você pode usar sistema de IA com uma facilidade para certas funções. Por exemplo, influencers, empresas, né? Que pessoas que querem criar suas próprias criptomoedas, construindo nesse contexto, né? Então, tem um smart contract que tem uma relação para você usar a plataforma de Ethereum de uma forma mais simples, né? O sistema deles, né? Então, por exemplo, esses agentes de IA eles podem ser usados para criar utility tokens, para criar moedas. Então, construir a criptomoeda com características fungíveis, usando o ERC20, que eu já fiquei anteriormente, criando uma drop de tokens, uma pool de liquidez, pode ser usada para staking, empréstimos. E é assim, tem aqui também uma dica como criar esse sistema, né? Você tem como customizar o seu agente, né? E eu achei interessante, bem complicado, realmente achar funções para empresas. Eu não sei exatamente se isso daqui tá dando certo, mas é muito inteligente a forma que é feito. Então esse é um meme de inteligência artificial. Tem várias aplicações aqui, por exemplo, de storage aqui. Tem uma função deles também com relação a... Não sei exatamente o que é armazenado nessa armazenamento aqui, né? Mas você tem um sistema aqui das Hives que eles explicam. E você tem diversos tipos de coisas, né? Como o próprio token, a moeda em si que está criando, os smart contracts podem ser criados, registros e contratos de pagamento que podem ser usados. É uma plataforma para você conseguir criar coisas no contexto é, de criptomoedas no geral. Basicamente isso. Usando inteligência artificial, né? Então, o foco é esse. Essa parte que eles falam, a parte de transferência dos utility tokens dele. Basicamente, utility tokens, eles vão explicar aqui, né? São tokens digitais que dão ao usuário algumas funções no aplicativo deles. Pode ser um jogo, por exemplo. Então, utility tokens com relação ao Axie Infinity te dão coisas como boost de XP e coisas do tipo. Então, tokens de utilidade para você usar no sistema, né? Por isso, por isso que são chamados de tokens de utilidade, né? Tem uma utilidade no sistema e eles são entregados, né? Geralmente os desenvolvedores que escolhem essa utilidade. E aqui eles mostram como funciona o sistema de transparência deles, a alocação dos tokens, é, o endereço da Ethereum, alocação aqui no protocolo privado de IA, marketing, enfim. É um sistema muito bem, assim, apresentado, né? Parece que é até um pitch, esse white paper aqui. Que a função para cada tipo de tokens com relação ao que eles têm, leilão de tokens, enfim. É muito interessante, até as versões anteriores do protocolo, né? Então, aqui, ó, uma das notícias, né, da primeira versão. O primeiro NFT de GPT-3 foi vendido por $478 mil. Está em leilão, né? No leilão, né? Foi vendido no passado. Então, é interessante. Você pode criar coisas com esse sistema, né? Esse é o objetivo do sistema deles. Então, não vou passar por toda a documentação. Tem a parte de smart contracts, por exemplo, também.
Mas o ponto é que realmente tem um market cap bem alto. Aqui os dois. Tem um market cap bem alto. 90 milhões. Então tá rolando. 1 milhão foi transacionado hoje só. Eu creio que tem uma função interessante. Esse ELI, né? Não tem como você criar coisas através dele, né? Isso que é interessante. Aqui tá falando. Aqui é o site deles. A gente tava no white paper. Tá falando que vai lançar logo. Tá na beta, né? Apareceu uma foto do Didi ali, né? Já pra ver que já é um meme, né? Porque tem uma foto do. Você sabe desse meme, já sabe que o meme é bem pesado aqui, mas acho que todas as trends no Facebook estão. Tem algum meme com relação ao comentário com o Didi. Mas enfim. Engraçado. Como é que seja pesado, né? Então, parece que tem como você já se inscrever, conectar sua carteira. Mas é uma questão especulativa o que você quer fazer com isso, né? Tem uma parte de especulação no preço com relação ao dólar, com relação ao won, com relação a o wrapper de Bitcoin ou Ethereum. Isso é uma coisa forex de cripto, né? A outra coisa é a função da moeda como meme de inteligência artificial para a função que é aplicada no white paper, né? Então, é uma questão de você querer ou não participar desse sistema, enfim. Eu não participaria, mas cada um, né? Tem outras aqui com relação à inteligência artificial, a gente vai ver só mais algumas. Tem aqui do Vader, Darth Vader provavelmente. 80 milhões de market cap, volume diário de 2,3 milhões. Eu creio que esse volume também é muito de especulação, né? Pessoas especulando no preço aqui. Teve até uma oportunidade de arbitragem no ano passado, até 1 de janeiro. E eu creio que, tanto no mercado de ações, eu tava lendo um livro com relação a isso, que eu até publiquei no Instagram a resenha, né? De como você tem meio que uma sazonalidade na virada de ano com relação a ações. No caso, com cripto parece que também acontece. Você vê que na passagem de ano teve um aumento muito grande, né? E alguém deve ter se aproveitado dessa janela aí, talvez. Bem embaixo. Então aqui é o Vader AI, né? Não sei porque Vader com essa cara. Enfim, não fala muita coisa. Não sei como foi criado ou quem. Aí é diferente daquelas que a gente viu anteriormente, que é uma coisa mais bem construída. Isso aqui com 31 milhões é o Grok. 6 milhões de volume hoje, tem um volume maior hoje. E outros tokens, né? Então, é uma comunidade de entusiastas de inteligência artificial. Então, Grok Token inspirado pelo Elon Musk e Grok AI. Então, provavelmente tem essa relação aqui, ó. Os caras já pegam na linha de outra pessoa, né? Que já é um meme em vida, né? Ou memes pela nossa comunidade. Provavelmente um negócio de criação de memes, né? Aqui do Elon Musk, por exemplo. Então, tem uma questão de hype com relação a. Até começou uma comunidade no Discord às vezes. Com relação à moeda, né? 31 milhões de dólares de market cap. 303 milhões desses tokens aqui de Grox, né? Queimados, sem taxas. Suprimento circulando a 6,6 bi. Total, igual a oferta total, né? Quase igual a oferta total. E o valor dela é relativamente decente, né? Enfim, interessante também. Você vê que é um meme ambulante, né? Algumas pessoas, como Elon Musk também. Tem muita coisa. Não vou colocar todas aqui. Eu coloquei as principais que eu já tinha visto e eu achei interessante. Tem muitas outras. Tem outros tipos de categorias que são associadas a elas, né?
Então, tem algumas que não são associadas a memes, como por exemplo os de AI agents, tem ali em cima, que não são memes, mas tem a ver com inteligência artificial. Play to Earn a gente já viu. Tem outros aqui que é IP memes, é memes de uma propriedade intelectual. Então, a IPCoin, por exemplo, Stonks, é um meme com relação ao mercado de ações, né? Mas normalmente é quando você tem uma ideia genial que tá muito certa, né? Então tem um white paper aqui do Stonks. E realmente, se a gente for ver aqui o meme, né? Deixa eu pegar o cara aqui, ó. Stonks meme. Esse é o meme. Era de um jogo. Era um jogo que tinha a ver com isso daqui e aí tinha uma imagem que era assim. Aí virou um meme. Bem antigo esse meme. Então, esse é provavelmente o menor white paper já feito, né? É literalmente um white paper com um meme, acabou. Brains, né? Era escrito errado, né? Obrigado por ler o paper. Realmente o white paper melhor que eu já vi. No site, $87. É um valor bem alto. Tá circulando 491k hoje. É pouco comparado a outras moedas que a gente viu hoje. Teve uma queda bem alta ao longo do tempo. Então acho que quem investiu nela não foi Stonks, né? Porque basicamente tem um Stonks ao contrário, né? Talvez de Tonks, em Tonks, sei lá. Contrário de Tonks. Mas é um meme. É interessante. E parece que só tá caindo. Ver as flutuações diárias. Realmente é bem volátil essa moeda, né? É um meme. Os memes são mais voláteis. Até algumas plataformas como a Binance, elas colocam bem claro que se você investir em memes é mais especulativo. Então, tem esse do Happy Cat. O Facebook também tem um negócio que tem a ver com isso. Também é de zoeira, né? Acontece. É bem alto isso daí, né? Mas tem até com Luffy aqui do One Piece, enfim. É um meme. É um meme que tem bastante no Facebook, né? E tem um valor de mercado, né? Parece que tem caído bastante, né? Dá pra ver que quando foi lançado teve um grande pulso, né? Então eu creio que a maioria dessas moedas especulativas, né? Tem a oportunidade para as pessoas que conseguem antecipar é, essa questão de como esse meme vai ser. Como as pessoas vão reagir a ele, né? Mas dá pra ver que foi uma coisa sazonal, né? De 2011 de 2024 até dia 26. Isso, né? No dia 11 até dia 25 de novembro. É recente esse Epicat, né? Você pode ficar vendo quais moedas vão ser lançadas, né? Também. Nesse site você consegue ver quando certas moedas vão ser lançadas, né? Seus ICOs, né? Initial Coin Offering. Tem o do Eminem. Eu gosto bastante de ouvir Eminem. E os de música também. Só que não vou falar sobre eles aqui. Talvez em outro episódio. Então esse daqui é com relação ao Eminem. Parece que o contrato com o dono foi, não foi mais listado, né? Então parece que deu ruim. Parece que teve um crescimento aqui bem alto de o valor é baixo na prática, né? Mas enfim. Então parece que o market cap não foi verificado recentemente. Todos esses valores aqui podem não ser reais, tá? Tem que verificar tudo certinho. Enfim. Tem os dados históricos com relação às transações. É um meme. Extremamente volátil. Essa é a questão de tudo aqui, né? Então, basicamente era isso. Então, não é, na minha opinião, uma forma de investimento
de trading. Alguém pode tentar especular com relação ao Forex, cripto, de memes como o Shiba Inu ou outros, ou Dogecoin. Por diversão, talvez, mas não como forma de trading. Então, realmente quem opera trading tem que, na verdade, tanto estudar economia, quanto finanças, quanto também entender como funciona esse contexto de Forex, por exemplo. Então, no mercado cripto é extremamente especulativo quase tudo, né? Então não é na minha opinião, uma forma interessante de trading ou de investimento, até porque diversas exchanges são hackeadas, mesmo grandes. É uma questão de segurança da informação que não pode ser resolvida facilmente, né? Você ter exchanges mais seguras, porque na verdade que tem muito mais gente tentando hackear do que funcionários tentando proteger dentro da empresa, né? Então, o Facebook hackeado, a Tesla hackeada, a conta do Elon Musk da como fala, da plataforma da nuvem da Amazon, né? Foi hackeada já para minerar criptomoedas. Foi uma notícia bem grande quando isso aconteceu. Então, a Uber já foi hackeada a sua chave privada é, no GitHub deles, no código-fonte deles. Então, é uma coisa que não tem como controlar. Então, esse mercado é extremamente especulativo. Por isso que eu não recomendo a entrada de ninguém. Não sei que alguém zoe, né? Pra ficar. Por exemplo, a plataforma dos memes, eles não tem função. Então é uma coisa mais por do hype, entende? Com toda essa parte de memes, meme tokens, né? Seja com relação à inteligência artificial ou não, alguns têm certa função, alguns têm cunho político, outros não têm nenhuma função. E o fato de um daqueles memes é um cachorro com chapéu e valer mais que o real é bem interessante. Né? No próximo episódio.